Gente, a minha intenção com esse vídeo é chegar em expressões numéricas. Expressões numéricas é uma conta com várias operações, uma conta um pouco maior, não contas tão simples, certo? E a principal dúvida que eu percebi nos alunos na expressão numérica é saber que regras usar em que horas. Você tem umas regras, por exemplo, no primeiro caso. Quando nós temos números positivos e negativos, né? O primeiro caso é o da adição e subtração. Por que confunde? Porque sempre depende do sinal. E são regras semelhantes. No caso da adição e subtração, quando os sinais são iguais, a gente conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Eu separei alguns exemplos para ver a aplicação dessas regras aqui. Separei alguns exemplos. Nós temos aqui menos 8 e menos 10. Duas vezes o menos. Sinais iguais. Então eu vou conservar o sinal menos e vou somar. 8 mais 10, 18. Tá? Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, eu tenho 11 mais 3. Toda vez que tiver um número sem sinal, por exemplo, o sinal vem na frente do número. Na frente do 11 não tem ninguém. Toda vez que a gente vê um número sem sinal, subentende-se que o sinal seja positivo. Então, mais e mais. Sinais iguais, sinais iguais, conservo o sinal e soma. Então, vou conservar o sinal de mais e vou somar. 11 e 3, 14. Aqui, sinais iguais de menos, conserva o sinal. E soma. 51 mais 21, 72. Esses aqui são exemplos para quando os sinais são iguais. Conserva o sinal e soma. Mas e quando os sinais são diferentes? O que é que a gente faz? Conserva o sinal do maior e subtrai. Como assim maior? Como assim maior? Temos aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o mesmo número 1 com sinais contrários. Uma hora positivo, outra hora negativo. É o que nós chamamos de números simétricos. E nas expressões numéricas, números simétricos se anulam, ou seja, dá zero. Tá? Vamos para o segundo exemplo. Mais uma vez lembrando, conserva o sinal do maior e subtrai. Quem é maior? 3 ou 2? No caso, 3. Então, eu vou conservar o sinal dele, menos. E vou subtrair. 3 menos 2, olha só. O que eu estou fazendo aqui é uma leitura imaginária. Não estou lendo o que está escrito. Não estou lendo o que está escrito. O que está escrito é 3 mais 2. Mas eu estou aplicando a regra. A regra diz para subtrair. Eu ignoro esse sinal de mais e imagino um sinal de menos. Por isso eu digo uma leitura imaginária. Tá? Conservei o sinal do 3, ou seja, o menos, porque 3 é maior que 2. E agora eu vou subtrair. 3, esquece o sinal de mais. 3 menos 2. 1 é o resultado da conta. Tá? No último exemplo desse primeiro caso, nós temos o 7 menos 1. Lembrando que se não aparece sinal é porque o sinal do 7 é positivo ou mais. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior. O 7 é maior que 1, então eu vou pegar o sinal do 7. Mais. E subtrai. 7 menos 1, 6. Bem, esse é o primeiro caso para a adição e subtração. Veja agora, vou tirar essa folha aqui e vou botar o segundo caso. O segundo caso, olha só, é para multiplicação e divisão. Repare que, de novo, a regra depende de sinais iguais e diferentes. Só que muda aqui. Agora, o que está em questão na regra é o resultado. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Vamos lá ver como é que fica essa regra, então. Primeiro caso, sinais iguais. Eu tenho uma multiplicação, o 2 multiplicando o 3, ambos estão com sinal negativo. O menos 2 e o menos 3. Se os sinais são iguais, resultado positivo. Aí você pode me perguntar, mas como se são dois números negativos, como é que vai dar um resultado positivo? Gente, é a regra. A regra diz, sinais iguais, resultado positivo. Não interessa se são dois sinais de mais ou dois de menos. O que ele diz é sinais iguais,
resultado positivo. E faz a operação. 2 vezes 3, 6. Tá? Espero que tenha ficado claro isso. Aqui, outro exemplo semelhante. Não aparece sinal, quer dizer então que é mais. Sinais iguais, resultado positivo. 2 vezes 3, 6. Tá? Divisão. Na divisão funciona do mesmo jeito, tá? Faz a operação, que no caso é a divisão. Sinais iguais, resultado positivo. 55 dividido por 11 dá 5. Pronto. Aqui, ó. Eu também posso ter uma divisão em forma de fração, como nesse exemplo aqui. O primeiro dividido pelo segundo aqui logo embaixo. Sinais iguais, resultado, sinais iguais, menos com menos, resultado positivo. 10 dividido por 5, 2. Muita atenção e bota isso na tua cabeça que multiplicação e divisão não importa se os dois sinais são negativos, o resultado vai ser positivo. Geralmente a gente imagina, se são dois números negativos, o resultado também é negativo. Mas isso só para o primeiro caso de adição e subtração. Quando estamos trabalhando multiplicação e divisão, está aqui a regra. Sinais iguais, no caso se for negativo, o resultado positivo. Tá? Agora temos esses últimos exemplos aqui para sinais diferentes. Só preste atenção, resultado negativo. As contas são semelhantes. Menos 2 vezes, eu boto esse parênteses aqui ao redor do mais 3, para evitar que o sinal de vezes coincida com o sinal de mais. Sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 3, 6. Mesma coisa aqui embaixo. Se não aparece o sinal do 2, é porque ele é positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 3, 6. Tá? Percebe que aqui o 2 uma hora é negativo, outra hora é positivo. O 3 uma hora é positivo, outra hora é negativo. Não interessa nada disso. Eu quero que você aplique a regra. Aplicou a regra, não tem erro. Tá? Sinal negativo, o 11 não aparece, sinal de que ele é positivo. Menos com mais, diferente. Resultado negativo. 55 por 11 dá 5. Tá? 10 dividido por menos 5. Se não aparece sinal é porque ele é positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. 10 dividido por 5, 2. Pronto. Dentro de expressões numéricas, essas regras elas são muito importantes. É bom que você tenha domínio delas porque elas vão ser necessárias, olha só. Elas vão ser necessárias, primeiro caso, adição e subtração. Segundo caso, multiplicação e divisão. Elas vão ser necessárias dentro de toda a expressão numérica para qualquer número. Seja um número simples desse, seja uma fração, seja um número com vírgula, qualquer que seja o número, vai usar esses dois casos, essas duas regras. E percebe que elas possuem semelhanças, sempre dependendo dos sinais. Sempre dependendo dos sinais. Mas o texto, mas a regra é diferente. Tá certo? Espero que vocês dominem isso. Vai ser muito importante em expressões numéricas.